ao vivo o pouso do avião presidencial. Acaba de pousar aqui na pista do aeroporto de Congonhas, exatamente 1h30 depois de deixar Brasília. O avião da FAB deixou Brasília um pouco depois das 8h30 da manhã e chega a São Paulo dentro do tempo previsto, depois de pouco mais de 1h30 de voo. O presidente Jair Bolsonaro vem à capital paulista para uma cirurgia agendada para essa segunda-feira, para a retirada da bolsa de colostomia, que Bolsonaro carrega desde que levou uma facada em 6 de setembro do ano passado, durante a campanha para a presidência. O presidente vem com uma pequena delegação, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, um grupo de assessores, ajudantes de ordens e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Chegam aí no avião da Força Aérea Brasileira, devem seguir daqui de Congonhas direto para o Hospital Albert Einstein, onde o presidente fará exames e procedimentos pré-operatórios nesse domingo. O trajeto daqui até o hospital, se ele for de carro, é o que a gente imagina, porque daqui do alto a gente já consegue avistar batedores do Exército, também ambulâncias, carros do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Então a gente imagina que ele deve fazer esse trajeto pelo chão. Daqui de Congonhas até o Hospital Albert Einstein, o trajeto não é longo. Domingo, trânsito livre, não deve levar mais de 15, 20 minutos. A assessoria da presidência informou nesta sexta-feira que durante o período da cirurgia e por mais 48 horas, o vice-presidente Hamilton Mourão vai exercer a presidência. Isso a pedido dos médicos, que pedem descanso total nesse período de 2 dias que se segue a cirurgia. Após esse período de 48 horas, o presidente Jair Bolsonaro pretende reassumir a presidência e despachar do hospital daqui de São Paulo em uma área separada só para isso. Ele deve contar com um apoio especial do Planalto. Bem, a gente conversou com a equipe médica, que diz estar bastante tranquila com o procedimento. O médico explica que essa cirurgia eletiva, marcada, tem condições totalmente diferentes da primeira, feita no dia que o então candidato Jair Bolsonaro levou a facada. Naquela ocasião, ele chegou ao hospital depois de perder muito sangue, bastante debilitado. Ramos da veia e artéria mesentéricas foram cortados, o intestino grosso havia sido perfurado de um lado a outro, o intestino delgado também atingido. Então foi necessário fazer uma ligação a partir do intestino grosso com a colocação da bolsa de colostomia. 5 dias depois, Jair Bolsonaro passou por outra cirurgia por causa de uma obstrução do intestino delgado, um grande acúmulo de líquidos. Agora, a equipe diz que a cirurgia é muito mais tranquila, é feita num ambiente controlado, é considerado uma cirurgia rotineira, essa retirada da bolsa de colostomia. Chegou-se a cogitar que ele retiraria a bolsa em dezembro, mas o tempo de recuperação poderia atrapalhar a posse, então foi determinado que isso aconteceria agora. Então, essa cirurgia já marcada, tem uma situação muito mais tranquila para a equipe médica. Mas agora a equipe, depois de checar o estado de saúde do presidente com exames pré-operatórios, deve então fazer o que chamam da reversão da colostomia, a retirada da bolsa. O procedimento está marcado para essa segunda-feira, às 6 horas da manhã, e a previsão é que dure 4 horas. A gente já vê a escada do avião da Força Aérea Brasileira descendo, vai tocar aqui a pista do aeroporto de Congonhas. Muita gente, um esquema grande de segurança esperando o presidente desde cedo aqui ao redor do aeroporto de Congonhas. Vai descer o presidente agora. Como eu já disse, ele vem com uma pequena delegação, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, também alguns assessores. Eles devem seguir diretamente para o aeroporto de Congonhas. E lá o presidente, então, é internado para esses exames pré-operatórios, também alguns procedimentos necessários para esse preparo para a cirurgia, marcado para bem cedinho, 6 horas da manhã. Lembrando que ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve em Minas Gerais, em Brumadinho, né, para ver assim, ali o estado da situação que aconteceu depois da quebra da barragem. Até pensou-se que ele poderia pensar em adiar a cirurgia, mas não, tudo acontecendo dentro do previsto. Ele chega aqui a São Paulo já como foi programado e anunciado pela assessoria da presidência na sexta-feira passada. Hoje o aeroporto
Hoje o avião da Força Aérea Brasileira deixou Brasília exatamente às 8 horas e 38 minutos. E o voo, então, aconteceu dentro do previsto. Menos de 1h30 até São Paulo. Veio o avião da Força Aérea Brasileira, que já esperam batedores do Exército, também ambulâncias, carros do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Devem acompanhar o presidente Jair Bolsonaro e a delegação, as pessoas que o acompanham nessa vinda a São Paulo, até o Hospital Albert Einstein. Ele deve fazer esse trajeto pelo chão. A gente acha que em 15, 20 minutos, como o trânsito está livre, domingo aqui na capital paulista, ele já deve chegar ao aeroporto. Isso, ao hospital, desculpe. Agora, como a gente disse, é uma cirurgia previamente agendada, né? Então, a equipe médica fica muito tranquila de fazer essa reversão da colostomia. Segundo eles, é uma cirurgia que leva 4 horas, é uma cirurgia extensa, claro, vai ter que fazer toda a religação do intestino grosso que foi atingido pela facada 6 de setembro do ano passado, mas as condições em que chega o presidente Jair Bolsonaro para essa cirurgia são totalmente diferentes daquela cirurgia emergencial no dia 6 de setembro. Ele tinha perdido muito sangue, estava bastante debilitado, então foi uma cirurgia feita às pressas, com muita expectativa. Tinha que ser feito tudo muito depressa, afinal ele tinha rompido ali ramos das veias e artérias mesentericas. Isso leva a muita perda de sangue. O intestino grosso havia sido totalmente perfurado de um lado a outro, o intestino delgado com pelo menos 2 cortes. Então foi necessário naquele momento fazer uma ligação do intestino grosso com a bolsa de colostomia. 5 dias depois, o presidente, então candidato Jair Bolsonaro, começou a se sentir mal. Houve um acúmulo grande de líquido com uma distensão abdominal e os exames mostraram, então, que havia sido obstruído o intestino delgado. Ele, então, passou por uma nova cirurgia, foram retirados os pontos e essa obstrução foi resolvida. Agora, mais de 4 meses depois, ele chega para essa cirurgia eletiva, a retirada da colostomia, algo que já havia sido previsto e só não foi feito antes para que não houvesse a possibilidade disso, da recuperação, atrapalhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Essa cirurgia é marcada para essa segunda-feira, às 6 horas da manhã. Hoje, nesse domingo, ele deve então passar por uma série de exames pré-operatórios para testar o estado de saúde, também alguns procedimentos que já vão preparando o presidente para essa cirurgia já amanhã de manhã. Agora, a assessoria da presidência informou já na sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro passa a presidência para o vice-presidente Hamilton Mourão só durante a cirurgia e pelas 48 horas seguintes. Logo depois desses 2 dias que foram exigidos pela equipe médica, os médicos pediram descanso total nesse período de 2 dias que se seguem a cirurgia, mas logo depois o presidente Jair Bolsonaro pretende reassumir a presidência e fazer os despachos de dentro do hospital. O hospital preparou uma área que eles dizem mais humanizada para isso dentro do hospital, uma área especial. Também o Planalto preparou todo um esquema de apoio ao presidente para que ele possa fazer os despachos do hospital. A previsão é que ele passe aqui na capital paulista pelo menos 10 dias. Nesse período, depois das 48 horas da cirurgia, ele reassume a presidência e faz os despachos de dentro do hospital, nessa área especialmente reservada para isso. A gente aguarda a descida do presidente Jair Bolsonaro aqui no aeroporto de Congonhas. Ele que veio dessa vez com uma pequena delegação. A primeira-dama Michele Bolsonaro o acompanha. Também um grupo de assessores, ajudantes de ordens e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. A gente sabe também que o porta-voz da presidência veio. Ele deve, enfim, divulgar todos os dias ali os boletins médicos referentes à saúde do presidente. Deve ficar aqui durante esse período em que o presidente Jair Bolsonaro deve ficar internado aqui no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.
previsão da equipe médica é que isso leve 10 dias. Afinal, não tem só a recuperação da cirurgia, mas também é necessário ver de perto como é que o intestino volta a funcionar sem a bolsa de colostomia, como que o corpo se adapta a essa nova situação. Afinal, foram 4 meses em que essa bolsa de colostomia dava essa assistência ao intestino que tinha sido fragilizado pela facada em 6 de setembro. Então agora tem todo um período de readaptação do organismo do presidente Jair Bolsonaro a essa situação, agora sem a bolsa de colostomia. A gente vê agora o presidente Jair Bolsonaro descendo aqui na pista do aeroporto de Congonhas, cumprimenta as pessoas que o esperam desde cedo aqui perto do aeroporto de Congonhas. Logo atrás vem a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que deve ficar com o presidente aqui na capital paulista pelos 10 dias em que ele ficará internado.